Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, manda a sua história. A história mais vista do mês ganha $100. E já temos a história vencedora do mês passado, né? Que foi a maior história, que eu acho que é a maior história do canal. Ela deve perder para o Médico e o Pistoleiro, porque o Médico e o Pistoleiro eu acabei dividindo em duas partes, né? Mas foi uma história de 2 horas. 2 horas que vocês adoraram. Que eu já vou falar o nome dela aqui, porque, gente, é muito... É Minha Vida Servir aos Outros. É uma menina que ela foi dada aos 5 anos de idade para uma família que diz que criaria ela como filha. Na verdade, fizeram ela de babá, né? Então ela conta aí desde os 5 anos de idade como que foi tudo que aconteceu na vida dela. É uma história que se passa no interior, ela começa no interior do Maranhão e são 2 horas de história, assim, um show que ela deu, né? Como ela deu uma reviravolta na vida dela, como começou. E é mais uma história que prova que sim, quando a gente quer, a gente chega onde a gente quer. Basta esforço e dedicação da nossa parte. Bom, mas vamos lá, a história de hoje. Então, quer mandar história? O e-mail tá aqui embaixo no box de informação. Segue lá no Instagram, @Dani Delanos. Lá no Tico Tico, lá, @Mundo Gringo. E bora lá pra nossa história de hoje. Bom, Dani pode me chamar de Alice. Sempre fui uma criança realizada desde cedo. Tenho pais maravilhosos que fazem de tudo por mim. Eu sou filha única, então sempre foi sobre mim as coisas, o foco sempre fui eu. Meu pai é aposentado e minha mãe concursada da prefeitura. Sempre tivemos uma vida mais ou menos. Nada com muito luxo, mas também nada com... Tipo, ela nunca passou vontade, sabe? Ela sempre teve as coisinhas que ela quis, mas também não era uma vida de luxo. Bom, o que está ao alcance dos meus pais, eles sempre me dão. Apesar de eu nunca ter o que reclamar da minha infância, dos pais, ela diz, desde cedo eu sofri bullying, e muito bullying, desde a creche. Meus colegas sempre judiaram de mim. Colocavam um copo no alto para eu não beber água, no pula-pula pisoteavam em mim, e isso me causou um certo trauma de pula-pula por um tempo. Com 8 anos de idade, eu fui perder esse trauma. Eu sempre ganhei festinhas de aniversário dos meus pais. Então, eles chamavam a vila toda, onde a gente morava, né? E a criançada ia toda lá para minha festa. 9 da manhã, a gente já ficava esperando o pula-pula chegar. Mas, pulando a parte do bullying, eu sempre fui o patinho feio da turma. Eu tinha um cabelo cacheado, lindo. Meus dentes, eles eram muito separados, então eu usei 5 anos de aparelho. Hoje em dia eu uso móvel, mas não me livrei dele ainda. Sinto muita insegurança com meu sorriso. Eu sempre fui muito zoada por ter os dentes separados e ganhei muitos apelidos por causa disso. O tempo foi passando e em 2014, quando eu tinha 10 anos, eu passei um período complicado na minha vida. Quase perdi minha mãe por conta de um erro médico. Ela teve uma infecção generalizada e ficou em coma 14 dias. E depois mais um mês internada. Com isso eu fui passando de casa em casa. Passei um mês sem lavar meu cabelo. Eu era muito bebezona, eu não sabia nem cuidar do meu cabelo. E isso acarretou em quebras do meu cabelo, de um cacheado lindo para um cabelo crespo. Depois de um tempo minha mãe se recuperou e tudo voltou ao normal. Bom, vou pular mais 2 anos. Em 2016, eu estava com 12 anos de idade. Eu comecei a paquerar, ter crushes. Mas como sempre, o patinho feio era zoada. Eu me apaixonei à primeira vista por um garoto que me chamava de traste. Sim, traste. Eu sei que ninguém é obrigado a gostar de outro, mas também não precisava fazer o que ele fez. Éramos muito novos e essas paqueras adolescentes, né? Sempre tinham... Ela começou a ter esses paquerinhas e ela teve um paquerinha adolescente, mas aí o pessoal ficava de leve trás danado e
não era nenhum problema entre os dois, era mais os amigos dele que ficavam zoando ela, então isso para ela acabou se tornando um problema, né? Bom, e muita gente chegava para ele para falar mal dela. Acabava que quando o pessoal falava mal de mim, ele acabava me xingando, me rebaixava, até não poder mais. Ele falava que eu era feia, que ele nunca ia ficar comigo, que era para eu desistir. Pois bem, essas coisas chegavam aos meus ouvidos e me magoava muito também, que ele falava para os outros coisas sobre ela. Enfim, fiquei meses gostando desse garoto. Fui acusada de enviar uma cartinha de amor para ele. Fiquei sabendo que ele ficou puto e rasgou a carta. E ainda mandou uma mensagem falando que eu só queria ficar com ele porque ele era popular. Ai, gente, tenha santa paciência, né? Até porque não fui eu que tinha mandado a carta. Alguém me sacaneou e mandou a carta dizendo que tinha sido eu. Bom, aí depois ela descobriu que quem sacaneou ela, na verdade, foi um primeiro namorado dela que ela descobriu depois de alguns meses. Enfim, né, gente? Ela vivia aí tendo esses problemas aí de convivência com os amigos, tá? Bom, o menino que mandou a cartinha pra esse outro, pro meu crush na época, ele viria a ser meu primeiro beijo e meu primeiro namorado. Tudo começou em dezembro de 2016, no dia 7. Até hoje eu lembro. Ele começou a reagir às minhas fotos no Facebook e me mandou mensagem. Começamos a conversar assim do nada. Lembro que era um amigo dele que me queria, mas eu me interessei nele. Ele era muito moleque, sabe? Daqueles que flertam, implicam com a pessoa. Logo ele me pediu em namoro e eu aceitei, sem nunca nem ter conversado com ele. E ali começou um ciclo que durou 2 anos. Eu não vou enrolar muito, senão essa história vai ficar cansativa e tensa. E tem muito traste ainda para eu falar. Vou colocar um nome fictício nele, vou chamá-lo de Igor. Igor era galinha e enquanto namorávamos, ele dava em cima de todas as meninas. Então eu dei meu primeiro beijo, perdi minha boca virgem com ele quando completei 13 anos, que foi no dia 7 de janeiro de 2017. Um mês após o começo da conversa, quando as aulas voltaram, Igor ficava nesse vai e volta, sentava no colo das meninas, dava selinho e o caramba. Mas nunca me beijava. Eu ficava sabendo que ele ficava de zoeira com as minhas amigas da época. E muitas acabavam me chamando de corna, zoavam meu corpo, meu cabelo, que na época estava alisado, faziam músicas ofensivas para mim, cantavam essas músicas na hora do recreio. Eu me sentia um lixo. Eu carrego comigo até hoje as falas absurdas que eu ouvi. Tinha um menino na época que era considerado muito bonito. Elas chegaram nele e falaram que eu queria ficar com ele. Resultado, ele falou que não pegava dragão. Enfim, vieram muitas zoações da parte delas. Até a religião que eu frequentava na época, né? Elas zoavam. Então eu comecei a me isolar e eu também acabei me deprimindo um pouco, né? Aí ela soube, gente, que o Igor, ele se afastou dela e ele contou para as amigas que ele tinha se arrependido de ter ficado com ela, pois eu era feia, magrela e tipo, dava esses tipos falava esse tipo de coisa da menina para todas as amigas dela, tá? Aí ela passa o Igor, né? Esquece o Igor. E foi aí que ela consegue conhecer o pior cara da vida dela. Conheço esse cara, vou apelidar. Ela falou assim, eu conheci esse cara e eu quero dar um apelido a ele, mas fica até difícil apelidar alguém tão baixo. Não tem nome para esse ser humano. Mas vamos lá chamar... Nossa, amiga, eu pensei nisso. Vamos chamar ele de embuste. Aí você botou, vou chamá-lo de embuste. É pouco para ele, mas eu não posso falar palavras pesadas aqui. Então vou tentar resumir.
Era final de 2018, eu estava com quase 15 anos. Mas eu não tinha completado ainda, quando o embuste me chamou no chat do Facebook. Começando a conversar, na época minha mãe havia colocado blindex na cozinha e com isso ele me fez pular a janela à meia-noite no dia 3 de dezembro de 2018. Para você ver, foi a primeira vez que nós ficamos. Eu nem preciso falar, na minha cabeça foi mágico, né? Eu era muito inocente. Dani, muito mesmo. A pura inocência virgem. Eu achava que tinha encontrado um príncipe encantado e como eu estava enganada. Foi extraordinário para mim. Eu não sei se foi tudo de uma vez, a euforia de eu ter fugido de madrugada para ficar com aquele cara lindo. Ele era super cobiçado, ele tinha 19 anos. Eu sei que eu fiquei extremamente apaixonada, descartei Igor na hora. Eu sempre fui assim, de curar um amor com outro amor. Isso é vazio, sabe? Mas enfim, na segunda vez que ficamos, perdi minha virginidade com ele. E foi porque eu estava apaixonada, era tudo muito novo para mim. Não foi bom, mas eu estava tão viciada nele e que na hora ali para ela estava extraordinário, né? Aliás, ela disse que sexo com ele nunca foi bom. Isso acarretou traumas no começo. Mas Dani, ele só me manipulava, ele prometia coisas e não cumpria. Ele só me chamava para transar, nada mais. Assim que ele gozava, ele vazava com 1000 desculpas. E eu acabei me acostumando com aquilo. Então, ele me chamava de madrugada, tá? Eu dava um jeito de sair de casa, eu ia lá, transava com ele, quando ele gozava, ele já, tchau, tem que ir embora, arrumava um monte de desculpa. E no dia seguinte, nem falava com ela. E eu ia aceitando isso tudo. Eu era muito inocente. Até então que ele começou a namorar. Nossa, eu desabei, fiquei super mal. Eu vi, mas segui minha vida. Eu estava numa fase nova, onde eu não tinha rolo nas noitavas, eu beijava na boca de desconhecidos, né? Eu tinha algumas aventuras amorosas. Até que setembro de 2019, recebi uma mensagem dele, era feriado de 7 de setembro. Olha só! Sempre me traz gatilho isso. Aí começa a pior parte. Eu não sei, Dani, é estranho, mas vou tentar contar. Ele estava namorando, mas mesmo assim eu fui encontrá-lo. Sei que fui errada, pois eu sabia que ele namorava, pode me julgar. Eu mesmo já me julguei muito e não quero me fazer de vítima. Mas o que ele fez comigo nesse dia foi cruel. Eu não preciso contar detalhes, pois a plataforma acho que vai até barrar se eu contar essa história do jeito que foi. Mas eu cheguei lá toda inocente, feliz, que eu iria vê-lo, eu o amava. Mas vocês já sabem o que ele queria. Ele me levou para o quarto, começamos o ato. Ele diferiu vários tapas na minha cara, me xingava de vários nomes horríveis e eu não gostei daquilo. Eu disse, eu não gosto que você me dê tapas assim. Ele não parou e continuou. Depois, então, ele ligou para a atual namorada e começou a falar com ela enquanto estava comigo. Sim, ele me fez chupá-lo enquanto falava com a namorada dele. Gente, foi nojento. Bom, antes de eu sair de lá, ele pegou o meu Facebook, abriu e falou, apaga tudo que eu escrevi pra você. Apaguei e fui embora dali acabada. Até hoje a namorada dele, que hoje já é ex, não sabe que isso aconteceu. Enfim, Dani, depois daquele dia eu caí em depressão. E eu acho que ali começou a pior fase da minha vida. Em setembro de 2020 também aconteceu o pior. Mas vou contar mais sobre o que eu passei por esse abuso. E ela falou que vai contar mais um pouquinho o que ela passou em 2019. Aí, gente, ela tomou pavor desse cara. Só que o que acontece é o seguinte, ela ficou com ele novamente na virada de 2019 para 2020. Ela falou assim, eu não sei, eu não gostava mais dele. Não depois do que ele tinha feito comigo. Eu já não via ele como um cara foda como eu achava que ele era antes.
Eu não sei o porquê eu fiquei com ele novamente. Eu me culpo muito por isso. Então passou o ano e em setembro ele estava solteiro. Começou a me mandar diversas mensagens. Eu não gostava mais dele. E teve um dia que ele insistiu tanto que a gente acabou se encontrando. Eu não queria ter relação com ele naquele dia. Eu não queria mais ter relação com aquele porco nojento. Porque é isso que ele é, um porco nojento. Tenho tanto nojo dele. Tenho repulsa até. Eu quero que ele pague por tudo que ele me fez passar. Mas enfim, eu fui e deixei claro que eu não iria transar com ele. Ele concordou, mas não foi isso que aconteceu. Chegando lá, conversei com ele um pouco, nem me lembro muito bem. Mas ele simplesmente, contra a minha vontade, me arrastou para o quarto. Eu dizendo que eu não queria, ele não me respeitou. Ele tirou minha roupa, me deitou na cama e acabou Eu fiquei imóvel, fiz o que tinha que fazer e depois daquilo nunca mais fui a mesma. Foi muito nojento, Dani. Ele teve coragem de falar para todo mundo depois que eu ia atrás dele, que eu inventei tudo isso, que eu contei acima porque ele não queria mais ficar comigo, sendo que ele me perturbava para ir vê-lo. Porco nojento. Quero que ele queime no fogo do inferno. Nunca vou perdoá-lo pelos traumas que ele me causou. Demorei alguns anos para me sentir confortável numa relação sexual novamente. Em 2020 tive alguns rolos que eu tive muitos sentimentos, mas Dani nunca deu certo e isso me frustra. Parece que eu sempre amo quem não me ama e quem me quer eu não quero. Parece clichê, mas é um ciclo vicioso. Enfim, com esse Gabriel, em agosto de 2020, tivemos uma amizade colorida. Eu era gamada nele no começo. Parecia que ele queria algo. Até foto comigo ele postou. Mas ele foi se afastando, sabe? E com o tempo ele mandava mensagem, a gente ficava, mas não passava disso. Dezembro de 2020 ele ficou com uma garota na minha frente e aquilo me magoou muito. Eu já sou muito insegura, então me senti trocada, rejeitada. Mas não tínhamos nada sério. Aliás, até hoje não temos, né? Aliás, eu nem sei o que eu tinha com ele. Mas ele sabia sim, porque eu não falava, mas eu demonstrava em muito. Acabei ficando com o primo dele na festa de aniversário de Gabriel. Mas ele não ligou muito. Lembro que na festa geral, na festa todo mundo achava que eu era a namorada dele, mas eu acabei ficando com o Henrique, um primo dele. Bom, em dezembro de 2020, eu conheci um motoboy que tinha acabado de sair de um relacionamento de 4 meses. Enfim, começamos a conversar, saímos, ficamos. Detalhe, eu conheci a ex dele e tinha o número dela, mas não me considerava amiga dela na época, pois tínhamos nos vistos uma vez há mais de 2 anos. Só salvamos o número de telefone e víamos status uma da outra no Facebook. Pois bem, ela descobriu que tínhamos ficado e fez o maior barraco. Eu fiquei quieta. Ele disse pra mim que não queria namorar e depois de uns dias ele sumiu. Apareceu então com outra menina e logo começou a namorar com a mesma. Detalhes, tive que ver Gabriel e ele ficando com outras meninas na minha frente. Porque como a cidade era pequena, eles saíam para os mesmos lugares, então ela viu o ex e esse aí que todo mundo falando que não queria namorar, só que sempre namoravam. Então eles não queriam namorar, era com ela, né? Bom, passada essa fase de ficar com geral, sosseguei. Em junho de 2021 me envolvi com um Du. Mas ele era um caso complicado. Eu entrei nessa sabendo já que era furada. Ele e a ex estavam dando um tempo, então resolvi mandar uma mensagem, pois eu havia ignorado ele alguns meses antes. E começamos ali uma conversa. Ele falou da situação e no outro dia veio me ver. Ficamos umas 2 vezes e ele voltou com a ex. Me deixou dilacerada por dentro. Depois de quase um mês, terminou novamente e veio atrás de mim. Ficamos novamente umas 2 vezes e dessa vez rolou algo a mais. Pois no outro dia que eles ficaram juntos, lá estava ele novamente com a outra mulher. Depois que o cara fala, né, que não quer namorar, ele é visto lá com a
ex, que seria agora atual namorada dele. Ai, Dani, meu coração se partiu, chorei igual uma criança, sabe? Por um tempo ficamos sem nos falar. Ele terminou, mas também não voltamos a nos falar. Até que em dezembro de 2021, depois dele reagir a uma foto minha, voltamos a conversar. Mas ele sempre foi filha da P comigo. Ele nunca me levou a sério. Na época ele estava com outra garota ficando. E eu me abri para ele, falei o que eu sentia. Ele disse que mais pra frente talvez a gente namorasse, mas naquela hora não. Bom, em dezembro de 2021 fiquei confusa entre dois amores, Matheus e Du. Matheus sempre me levou a sério, sempre demonstrou me amar. Ou era só uma obsessão, sei lá. Eu escolheria Du, mas ele não me quis. Então resolvi dar uma chance pro amor e lá estava eu namorando Matheus no começo de 2022. Fiquei confusa, não sabia se eu amava ele. Até a aliança ele tinha me dado. Minha mãe disse para eu não deixar ele escapar. Então, como eu falei, dei uma chance pro amor. Mas deu tudo errado, eu não o amava. Ele me sufocava, ele era inseguro, cheio de paranoia, disse que era traumatizado. Ele era muito carente e queria que eu suprisse a carência dele. Depois de 4 meses de relacionamento, terminamos. Bom, a única coisa que ela falou que o Matheus deixou de bom é que ela perdeu aquele trauma de ir pra cama que o outro lá tinha deixado. Ela começou a gostar de novamente transar. Em maio de 2022, nem um mês que tinha acabado meu relacionamento, conheci Gustavo. Confesso que eu estava de boa. Apesar da depressão, estava tomando conta de mim, eu me sentia morta por dentro. Eu passava meus dias trancada, sem sair de casa, assistindo Supernatural. Até que minha amiga me chamou para ir na casa do namorado dela. Eu, sem saber de nada, ela vem e avisa que eu iria ficar com algum dos amigos dele, que era para eu escolher. Eu logo neguei, mas quando vi Gustavo, me despertou curiosidade e interesse. Eu nem tinha me arrumado, confesso. Ele todo playboy e eu toda maltrapilha. E ali começou uma história dolorosa. Comecei a conversar com Gustavo, ele disse que queria namorar, mandou aquela lábia pra mim. Confesso que no começo eu fiquei meio assim, mas eu fui dando corda pra ver até onde ia. Foi um erro meu. Depois que ficamos a primeira vez, ele sugeriu que ficássemos sério e pra gente ver o que ia dar. Eu, receosa, aceitei. E assim foi, Dani. Nos primeiros dias, tudo perfeito. Eu ia ver ele jogar, sempre eu estava lá grudada nele, nos finais de semana. Fui me apegando e me entregando, e ele a ele. E quando vi, eu já estava apaixonada. Ele jurando que me pediria em namoro, falava para os amigos sobre mim, me apresentava como uma namorada, e eu fui caindo naquele papo dele. Mas os amigos dele me avisavam: cuidado, ele é um galinha, ele não presta, ele não gosta de ninguém. Mas eu me fingindo de cega e surda e segui com a relação. Me senti preparada para ele e me entreguei. Aí tudo acabou, a gente se perdeu, sabe? Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas depois daquilo, algumas fofocas também geraram algumas crises. Dani, depois disso eu tive que começar até a tomar Rivotril, porque as crises que eu estava tendo foram horríveis. Eu fiquei até assustada, eu tinha crises de pânico, ansiedade, eu chorava. E ele ficava com outras garotas, bebia, e eu lá no meu quarto tendo crises de ansiedade. Bom, ela falou que ela tinha até sonhos, gente, com antigamente, quando as crianças falavam mal dela, que o cabelo dela era feio, que ela era isso, que ela era aquilo, ela até nem dormia, ela conseguia dormir tranquila porque ela tinha esses sonhos aí, tá? Bom, ela falou que um desses sonhos também, ela começou a sonhar com aquele porco nojento que abusou dela. Eu estava com a minha amiga e contei ela dos meus sonhos, quando do nada esse cara passou, não deu outra. Depois disso, tudo entre eu e Gustavo desabou. E foi aí que começou minhas crises. Então, de repente, ela vê o cara, deu um gatilho nela também, tá? Bom, Gustavo... Então, eles terminaram, né?
Ela falou que tem um tempo que eles não se falam. Mandei um texto enorme falando o que eu sentia, que eu queria assumir a gente. Ele demorou 2 dias para me responder. Ele disse que não queria nada, que gostava de mim, mas não queria nada sério. E ontem eu descobri que ele já está conversando com uma outra garota. Bom, Dani, depois de Gustavo, eu estou na tentativa de encontrar ele em outros corpos. Igual aquela música, sabe? Ela falou que ela conheceu também um outro menino chamado Rian, que ele estuda na mesma escola que eu. Desde o ano passado, eu achava ele lindo, alto, magrelo, cabelo cacheado, usa boné. Sempre tive um amor platônico por ele. Ele é um garoto muito popular na escola. Então demorei 1 ano para chegar nele, mas cheguei e ele aceitou ficar comigo. Transamos e foi perfeito. Me apaixonei por ele. Dani, ele é difícil de decifrar, difícil de entender. Fica um ponto de interrogação na minha cabeça. Esses dias ele veio aqui, mas pelo que eu vi é só sexo mesmo. Tô meio obcecada por ele, mas eu sei que logo vai passar. Eu queria que alguém gostasse de mim, sabe? Poxa, eu fico obcecada por meninos que claramente não gostam de mim. Será que o problema sou eu? Bom, queria muito a opinião de vocês nos comentários. Por favor, gente, não pega pesado, porque ela já tá sofrendo muito por causa disso tudo. Gente, eu quis trazer essa história pra vocês porque é uma história de uma menina mais nova, vocês viram, uma jovem que tá naquela idade de escola, faculdade, aquela transição. E é uma idade que nem a gente sabe o que quer, né? Nossa, amiga, na sua idade, eu dormia apaixonado por um, acordava apaixonado por outro. E eu sempre achava assim, nossa, é o homem da minha vida. Só que eu acho que uma coisa você tem que botar na sua cabeça. Tá faltando em você. Você tem que se amar mais. Não deixar as pessoas te usarem. Eu acho que pelo fato, assim, você acaba... Como é que eu vou te falar? Esses caras acabam te usando muito. E você deixa eles fazerem isso. Porque as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. Talvez por uma carência grande que você tenha. Em algum lugar aí tá essa carência. Mesmo que você fale que seus pais, né? Sempre foram de boa, que sua família sempre foi de boa, tal. Eu acho que você precisa talvez de um acompanhamento psicológico para você se achar, para você não achar que, ai, nossa, eu conheci um cara, eu tenho que ir lá transar com ele para ter atenção dele. Aí esse cara, aí que acontece? Esses caras acabam te usando para isso. Só que eles acabam namorando outras meninas. E eu sei o que você tá sentindo. Peraí, eu sou aquela menina que é usada e descartada. E na hora de eles assumirem alguém, nunca é você, né? Então acho que isso é um questionamento que muitos adolescentes têm, mas que você tem que aprender a se valorizar. Minha mãe falava muito isso pra mim. Se você não se valorizar, as pessoas não vão te valorizar. E a minha mãe, tinha um papo assim muito aberto, sabe? Então essa questão aí de transar, de se entregar, tal, ela sempre falava, não... Gente, vou falar as palavras da minha mãe, que eu já contei algumas palavras dela aqui, vocês sabem que minha mãe era meio doida, né? Ela já falava, não vai dar no primeiro encontro, não. E realmente isso faz um fundo de sentido, se você for ver, principalmente nessa idade, que nem você sabe o que quer, nem o menino sabe o que quer. Então, quando a gente deixa as coisas muito fáceis ali pra eles, e eles acabam tentando conquistar aquela menininha que é a mais difícil e vindo usar, às vezes, as meninas que são mais fáceis, falar nesse português aí, sabe? Então, eu acho que tá na hora de você sair dessa posição de você ser fácil pra todo mundo. Peraí, o cara te liga de madrugada, você pula a janela, faz isso, faz aquilo, o cara vai lá, transa com você, goza, aí arruma um monte de desculpa e tem que ir embora. Ok, pode até acontecer uma vez, de repente o cara aconteceu, tá? O cara... Mas peraí, todo dia
Então você deixou ele fazer isso com você. Você tá entendendo? Você tá deixando esses caras fazerem isso com você a partir do momento que você aceita que eles fazem isso. Se a primeira vez ali você tivesse dado um basta, aí você ia falar assim: ah, Dani, mas ele não ia mais me procurar. E daí? Você quer estar com uma pessoa que quer estar com você pra te usar? Ou você quer estar com uma pessoa que quer estar com você porque realmente te ama? Então, não pensa isso, ai, mas se eu não ceder, os caras caem fora. Eles caem fora de qualquer jeito. E eles caem fora ainda pior. Fala que não quer nada sério com ninguém, e na outra semana aparece namorando, né? Então eu entendo o que você está sentindo, eu sei o que você está sentindo. É tipo assim, peraí, então eu vou ser usada, né? Quem nunca, né, se sentiu usada? Acho que todas nós, numa fase da adolescência, ou até mais velhas, aí já nos sentimos usadas, entendeu? De você ficar com uma pessoa, colocar todas as suas expectativas ali naquela pessoa, e a pessoa depois joga um balde de água fria em cima de você, ou você começa a perceber assim, peraí, só me procura pra transar, né? Só me procura pra... Como é que o pessoal falava, gente? Era final de festa. Você é aquela garota ali, final de festa, né? Ah, não arrumou nada a festa inteira, peraí, vou ficar com ela. Não se coloque nessa posição. É você que não tem que se colocar nessa posição. Então você tem que se dar valor. Porque todos os carinhas aí que você conheceu, que você contou as histórias, eles agiram da mesma maneira com você. Então assim, você é uma menina nova, mas tá na hora de você acordar, né? Porque isso te faz mal também. Ninguém gosta de se sentir usada. Você acha que eu vou gostar de um cara vir, né, me procurar só na hora que ele quer transar e eu vejo ele lá assumir outras meninas, ou mas para ir numa festa ele chama a outra, né? Para sair em público é a outra. Agora para ir lá e transar escondido é com você? Então, não. Você não pode deixar ele te colocar nessa situação. E você tá vendo? Isso tá fazendo mal para você. Por isso que eu te falo. Peça a sua mãe, procure um psicólogo, uma terapeuta, para te ajudar, porque você já tá tendo crise de ansiedade, de pânico. Você chega a falar aqui que você pensou em tirar sua própria vida. Eu acho que eu nem li essa parte, eu pulei, mas você chega a falar que você pensou em tirar a sua própria vida, entendeu? Então, assim, isso é muito sério, principalmente na sua idade, né? Que é uma idade que você tá passando aí da juventude para a fase adulta. Você é uma menina que já vem de um histórico de bullying, né? Então, procure ajuda, sim, mas não deixe que as pessoas façam com você o que elas querem, tá? Faça o que você tem vontade. O cara ali, no dia que ele te pegou à força, se você vai na polícia, esse cara tá preso. Não interessa a idade dele, a força não pode, entendeu? Outra coisa, por causa da sua carência, você tá sempre atrás de alguém. Você termina com um cara, você tá atrás de outro. Então nisso, você não consegue nem ver se a pessoa é gente boa. Não, porque a sua necessidade de preencher alguém ali na sua vida, o negócio é ter alguém ali com você, né? Então você acaba não tendo aquele tempo. Peraí, mas será que esse cara é gente boa? Será que vale a pena? Não, porque você sai de um, você já quer estar em outro. E não é assim que funciona, tá? Você tem que ver se a pessoa é boa, se a pessoa faz bem pra você, se a pessoa combina com você. Porque senão, amiga, se a gente faz quantidade, não qualidade, vem um monte de porcaria na nossa vida. E sinceramente, em relacionamento, eu acho que a qualidade, ela fala muito alto. Eu sei que você é adolescente, eu também já tive essa fase de querer pegar todo mundo, de querer conhecer todo mundo, de achar que todo mundo me amava, ou de achar que ninguém me amava. Tudo isso aí eu tenho certeza que eu e várias meninas aqui já passaram, né? Mas então, procure ajuda. Fale com sua mãe,
queria fazer uma terapia, não tô me sentindo bem, tô ansiosa. E se abra com a sua terapeuta, fale sobre isso, para você achar ali onde está o seu problema, sabe? Por que tá acontecendo isso com você? Né? Como você disse, você vem do histórico de bullying, pode ter a ver com isso também. Você tem uma carência que você quer preencher de qualquer jeito, só que isso acaba te deixando mais carente ainda, porque pior do que estar sozinha é você ser usada, se sentir usada, né? E se sentir rejeitada. Porque a partir do momento que o cara fica com você, te usa, te abusa, tal, e depois te joga de escanteio, aí vem com aquele papo pra boi dormir, eu não quero nada sério. Ele não quer nada sério com você, porque amanhã ele já conheceu outra, mas a outra tá ali, talvez mais reservadinha, mas não sei o que. Aí ele tá ali querendo levar a outra a sério. Você entendeu? Então, amiga, vai aí, procura ajuda, procura uma terapia. Tenho certeza que você consegue resolver isso rápido, para que isso não afete a sua fase adulta, né? Para que isso não afete ali mais para frente os seus relacionamentos também, você saiba escolher, você sabe ver direitinho. Você sabe o que é bom para você, porque você fala que o cara não presta, eu já sabia, mas eu acho que a sua necessidade às vezes de ter alguém na sua vida é maior ainda do que você realmente separar ali o joio do trigo, entendeu? Então, essa é a minha dica pra você. Deixa um comentário aí pra ela, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!